como tratar, né, esses obsessores? Então nós já entendemos quem são os obsessores, como eles atuam, onde eles atuam, que tipo que eles são, né? A gente já entendeu tudo isso. Agora a gente vai entender como tratar isso. Porque eu acho que você deve estar se perguntando, será que eu tenho um obsessor, não tenho um obsessor? Será que eu preciso tratar ou não tratar? E a primeira coisa que eu vou falar é como qualquer outra doença. A prevenção é sempre o melhor remédio. Você se observar, você aprender a se observar, você aprender a se autoajudar, vai te trazer isso. Vai fazer com que você mantenha afastado. Como me auto-observar, bem? Você manter seu padrão vibratório alto. Você entender e controlar os seus pensamentos. Quando eu estou tendo um pensamento negativo, quando não. Você aprender, né, como o seu humor interfere no seu padrão vibratório para você manter ele, né, sempre mais elevado. Você conectar com a sua intuição, ouvir a sua intuição, conectar com a sua espiritualidade, ouvir a sua espiritualidade. Aqui eu não estou falando de religião, gente. Não é ir para uma religião, não é isso. A espiritualidade é muito além, é muito íntimo, é de cada um de nós. É a maneira como cada um de nós encontra a conexão com algo maior, com algo que dá propósito, com algo que dá sentido, tá? Então conectar com essa sua espiritualidade, né? Observar, controlar as suas ações. Se eu estou tendo um ataque de ira, de raiva, de fúria, né? Controlar isso num primeiro momento, não reprimir, mas controlar. Eu posso viver a minha ira, a minha raiva, sem descontar em alguém. Eu me afasto, eu vou fazer outra coisa, eu vou clarear minha mente, eu vou respirar, né? Eu vou fazer uma conexão com o meu akasha nesse momento para eu poder levar meu padrão vibratório. Eu não preciso necessariamente descontar ou devolver, né? Eu posso viver esse meu sentimento, porque ele está ali por alguma razão. Eu posso viver ele, mas eu não preciso descontar no outro. Então, observar e controlar as nossas ações. Porque quando eu estou, né, digamos que eu tenho um surto de raiva, um surto de ódio, né, você tem essa coisa, você vai lá e desconta em outra pessoa, você está infringindo, às vezes, um sofrimento em outra pessoa. E é justamente aí um caminho de entrada para um obsessor. Quando você vai lá e faz aquela, né, aquele sofrimento, você causa aquele sofrimento, você sente prazer naquilo ali. É uma porta de entrada. As práticas religiosas, obviamente, ajudam, né? Só que tudo isso, de uma certa forma, não é suficiente. Porque você tem que entender mais a fundo quais são as origens disso. Qual é a origem disso? Qual é a origem desse meu comportamento violento que me submete, né, que me deixa suscetível a obsessores? Qual é a origem desse meu pensamento mais autodestrutivo que me deixa suscetível a obsessores? O que é que faz isso comigo? O que me leva a fazer isso? Né? Esse cliente, por exemplo, essa cliente que eu trabalhei, que ela tinha um obsessor de subjugamento, a gente foi entender a origem. Ela tinha, né, uma questão mais profunda na alma dela. E a gente foi entender por quê, né? E justamente acontecia de esse, né, obsessor atuar dentro dessa questão da alma dela mais forte. Então é muito importante que você entenda, muito além de você ir lá, né? Você pode fazer situações que vão afastar, obviamente, mas você entender quais são os padrões que te levam a ter comportamentos que permitam que eles entrem na sua vida, é o que vai fazer a diferença para você. Porque isso vai te ajudar a mudar seus padrões de pensamentos, de comportamentos, de ações que vão promover que você tenha uma vida mais livre, mais leve, que você possa viver conforme você quer, sem depender dessas influências que te fazem sofrer.
E aí eu trago, eu comento sempre, né, a prática dos registros akáshicos, elas são excelentes para trabalhar na descoberta da causa raiz. Você vai, né, entender quais são os padrões negativos da sua alma, quais são os padrões que permitem que esse tipo de ser, de tipo de energia adentre o seu campo de vida, né? Você vai entender, você vai trabalhar esses processos kármicos e dolorosos da alma, muitas vezes. Você tem um processo kármico que você precisa infringir dor em você. E aí esses seres se aproveitam disso e vêm, né, se nutrir dessa dor que você auto se infringe. Você vai entender se você tem dívidas espirituais que você precisa quitar, que você precisa trabalhar. E você vai ter também, né, o acesso à sabedoria divina da sua alma para poder trabalhar tudo isso. Você vai entender, por exemplo, o meu processo obsessor vem das sombras da minha cabeça. Por quê? Porque eu tenho um padrão kármico no qual eu repito determinadas ações, né? Eu me infrinjo um autossofrimento, porque eu preciso fazer isso dentro do meu padrão kármico, né? Porque eu acho que dessa forma eu estou trabalhando uma questão que eu fiquei devendo. E aí a gente vai analisar, você vai analisar tudo isso, você vai ver que não, que você tem um aprendizado aqui. E você vai entender qual é esse aprendizado, qual é o porquê você precisa passar por ele. Né? E você vai poder, com isso, transmutar aquela energia negativa que permitia que esses seres obsessores entrassem na sua vida. Você vai entender que você pode transformar ele numa energia de prosperidade, de abundância, de alegria, de amor. Basicamente, uma energia de amor para transformar a sua vida. Então, quando a gente resolve um padrão negativo, a gente elimina, né, pela base mesmo, a presença, né, de qualquer tipo de obsessor na nossa vida. Né? Então, você pode fazer várias coisas que são paliativas, que vão te ajudar, né? Mas se você não mudar dentro da sua essência, dentro da sua alma, eventualmente você vai permitir que talvez não seja esse obsessor, mas que venham outros obsessores, porque você não mudou você. A mudança começa em nós. Você tem que fazer processos paliativos, porque quando você está vivendo dentro de uma crise, né? Quando você está, por exemplo, é a mesma coisa como se você estivesse doente, você está tendo uma crise de enxaqueca. A primeira coisa que você vai fazer, por exemplo, né, é tomar um remédio para dor de cabeça que te dá. É a primeira coisa que você vai fazer. E depois, se essas enxaquecas são frequentes, você vai procurar um médico para poder investigar a origem delas. E você vai tentar trabalhar a origem dessas enxaquecas. E aqui é a mesma coisa. Você está sofrendo um ataque de obsessor, você tem que fazer um tratamento para eliminar esse obsessor da sua vida. Tirar ele da sua vida, se livrar dele. E a partir disso, você começar a trabalhar a raiz da questão pela qual esse obsessor veio parar na sua vida. Porque se você só tira ele, você não trabalha a raiz da questão, você vai continuar abrindo espaço para que outros cheguem. E a gente sabe que assim como uma enxaqueca, né, quem tem dor tem pressa. Se você sofre com dor disso, de obsessão, você tem pressa em resolver, porque você está sofrendo. Então você precisa, né, primeiro fazer um tratamento que te ajude a eliminar aquela presença da sua vida, aquela influência da sua vida, porque essa influência ela só vai te trazer sofrimento, nada além disso, só sofrimento e confusão. Então você precisa eliminar essa presença da sua vida, mas você precisa buscar a origem. Você precisa buscar o porquê que ele se instalou na sua vida. Porque senão, se não for ele, aparece outro. Então é importante que você tenha. E é importante você saber que você tem essa ferramenta. Né? Você tem o Akasha Terapêutico justamente para te ajudar a desenvolver essa ferramenta para trabalhar essas questões. Né? As questões raízes. Né?